Olá, meus irmãos, um bom dia, graça e paz seja convosco. Hoje, dentro da lição de escola sabatina, nós iremos então entender um pouco sobre aquele episódio que aconteceu com Cristo logo no início do seu ministério. Ele estava então no Jordão ao ser batizado, ele saiu imediatamente e foi para o deserto. É curioso porque o propósito de Cristo de ter ido ao deserto era para meditar, era para buscar a Deus em oração, era para refletir sobre o seu messianismo ou a sua obra. Tomando conhecimento dessa situação, Satanás vai ao seu encontro. E o texto sagrado aqui, eu achei interessante, o livro de Lucas, no capítulo 4, e o verso 1 e 2 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Esse episódio ele é narrado também por Mateus e por Marcos, só que Marcos de forma bem resumida, bem condensada, ali no capítulo 1 e o verso 12 e 13. Me permita fazer um comentário ao que Marcos diz em relação a isso. Marcos descreve assim: e ali foi tentado por Satanás durante 40 dias, entre as feras do deserto, e os anjos o serviam. Minha, me dê uma permissão para fazer aqui o comentário, como eu falei para vocês, em relação a essa questão. Jesus foi tentado não nesses três pontos que nós conhecemos, como em Mateus e em Lucas, quando ele faz a tentação em relação ao alimento, depois ele faz tentação em relação ao cuidado de Deus com os anjos, e em seguida ele faz uma tentação em relação à ostentação ou à luxúria ou à adoração ao inimigo, para com que ele tudo aquilo que tivesse nesse mundo lhe fosse então concedido. Então essas três tentações, que são as mais conhecidas, devem ser levadas em consideração como as tentações descritas. Porém, Jesus foi tentado durante 40 dias. E aí nos descreve que após os 40 dias ele teve fome. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês: a fome que Jesus sentiu, gente, o texto grego ali, ele fala de um sentido de uma fome grande, uma grande fome. Ele estava esfomeado. É tanto que quando Lucas descreve em relação ao pão, ele fala assim: ó, faz com que esta pedra, como se o anjo, como se o diabo estivesse apontando para uma pedra especificamente, e aquela, ao apontar, Jesus então, ao observar a pedra, ele disse que ela se torne pão, ou seja, que nasça pão. O texto grego chega a descrever que dessa pedra seja nascida pão, considerando que Jesus tinha poder para fazer toda e qualquer coisa. O inimigo atingiu essa obra específica de Cristo, a questão de milagres ou o que ele pudesse fazer, mas de forma específica para duvidar do que Deus tivera dito. Olha só, para a gente entender isso aqui em seus detalhes, deixa eu começar aqui fazendo o seguinte: Jesus sai do deserto, perdão, sai do Jordão e vai ao deserto. E passa ali 40 dias em meditação, em oração, em reflexão. Para isso, eu queria ler com vocês um livro que eu amo de paixão, acho que foi o meu primeiro livro de histórias bíblicas ilustrado, chamado Vida de Jesus. Eu vou mostrar para vocês a minha, como é que se diz, a minha versão antiga. Olha só, Vida de Jesus. Porém, se você quiser mais detalhes sobre esse assunto, eu aconselharia mais duas obras. Uma chamada O Desejado de Todas as Nações, da mesma autora, e o outro chamado também aqui No Deserto da Tentação. Esses dois, esses três, você vai ter uma compreensão mais extensa sobre esse assunto. E aqui diz assim, ó: ao dirigir-se para o deserto, Jesus foi guiado pelo Espírito de Deus. Ele não desafiava a tentação, procurava a solidão a fim de meditar sobre sua obra e sua missão. Com oração e jejum, devia preparar-se para trilhar a vereda cruenta que lhe estava destinada. Satanás, porém, sabendo para onde Jesus tinha ido, para lá foi também, a fim de tentá-lo. Então, assim, quando Jesus vai para lá e passa esses 40 dias, e eu falei para vocês a expressão ou a forma como Marcos descreve, ele passou 40 dias e a fome foi intensa. Jesus estava com um semblante magro, Jesus estava com, ao parecer, o seu não só o corpo físico emagrecido, mas o semblante do seu rosto estava realmente muito desfalecido.
decorrente à situação da qual ele estava passando. Um outro ponto, o pecado da raça humana também pesava sobre ele naquele momento ali então. Então, diante de toda aquela situação, considere, Jesus estava passando por uma prova semelhante à que Adão passou, e dependia agora da sua postura para com que toda a raça humana pudesse também ali ser absolvida, ter a oportunidade de salvação ou perdição. Se Jesus falhasse, toda a sua obra, tudo aquilo que tivera sido planejado, tinha ido de água abaixo. Então você perceba, é muito difícil para a gente quando a gente tem a consciência pesada pelo nosso pecado. Imagina como Jesus estava sofrendo pelo pecado que ele não tinha cometido, por uma condição que não era dele e estava ali sofrendo. É tanto que entre essa situação e até a morte de Cristo na cruz, o sofrimento intermediatório, ou seja, intercessório de Cristo pela raça humana foi constante. Mas ele, como diz o texto de Hebreus, assim como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecar. Eu preciso dizer uma coisa aqui para vocês. Jesus, em sua humanidade, ele venceu o pecado na sua humanidade. Jesus não fez uso de nenhum atributo divino para vencer a tentação. Jesus não fez uso dos seus poderes ou de sua divindade para com que o diabo fosse derrotado, mas ele venceu numa condição em que eu e você podemos vencer. Sabe, eu gosto de frisar esse ponto, porque muitos atribuem que Cristo venceu a tentação porque ele é Deus. Não, irmãos, não foi essa a causa. Jesus venceu como ser humano, por isso que Hebreus fala, e ele, assim como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecar. Não foi fácil para Cristo, mas uma coisa que eu entendi nesse estudo de hoje é que ao submeter-se à palavra, ele venceu. Um outro ponto que eu gostaria de falar para vocês em cima disso, Jesus, quando ele estava na tentação, a resposta que ele deu à primeira insinuação do diabo foi a que abriu as portas para ele vencer as demais. Lembre-se quando ele chegou a dizer assim, se você é o Filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pão. E aí Jesus responde para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Ao responder dessa forma, Jesus mostrou ao inimigo quem de fato era o seu escudo. A fé que demonstrava uma vida de intimidade com Deus fez com que a palavra de Cristo, naquele momento, a sua própria palavra, fosse a sua arma de guerra. Contra essa arma, Satanás não poderia ter argumento nem vencer até então. E aí vem a segunda tentação. Mas antes, deixa eu fazer menção o que eu comecei aqui, e antes que eu me esqueça, sobre o que Marcos descreve. Quando Marcos descreve que Jesus estava no deserto, sendo tentado por 40 dias, fala que ele estava entre as feras do deserto. Irmãos, para vocês entenderem que tipo de feras seria essa, ele estava diante dos chacais, dos leopardos, das hienas, dos lobos selvagens, embora esses animais, e aí está um parafraseado do comentário bíblico latino-americano, ele chega a dizer assim, Jesus estava em meio a esses animais ferozes, porém aquilo os servia ali naquele momento para causar medo, para causar pânico, mas Deus estava em meio àquela situação e não permitia com que esses animais fizessem algum mal. Marcos dá essa descrição para a gente entender quão caótico era o lugar que Cristo estava. Então era um deserto, não simplesmente um deserto que não tinha nada somente, mas existiam animais que com certeza deviam fazer barulhos que causavam medo. Durante o dia, gente, o sol era muito quente, mas era muito quente. À noite, a frieza, a forma gélida que se estava no deserto também causava um senso de abandono. E quando o inimigo se aproxima de lá, de Jesus, e aí entra o livro chamado O Desejado de Todas as Nações, também como do deserto da tentação, chega a descrever assim, olha, se você de fato é o Filho de Deus, você não estaria sozinho. Cristo, você não poderia sentir-se só. Para com que você me mostre que você de fato é o Filho de Deus, me prove agora. Eu vim do céu para poder lhe proteger, mas agora, para com que essa proteção seja real, você precisa mostrar sobre sua divindade, se você de fato é o Filho de Deus ou não. E o pior, irmãos, é uma coisa interessante, o próprio livro, o Deserto da Tentação, ele dá o parecer, ele diz, na verdade, que o inimigo, o anjo de luz até então ali apresentado, né, representado como anjo de luz, embora a gente sabe que era o próprio diabo, ele chega a descrever assim, eu sou o anjo que segurei a mão de Abraão para com que ele não matasse o seu filho.
Então, eu estou aqui com um propósito divino, colocando dúvidas em Cristo de fato, se ele era o Filho de Deus ou não. Então, para com que você demonstre, faça isso. Me faça agora conhecer se você de fato é o Filho de Deus ou não. Mas sabe, e aqui eu quero já fazer o fechamento do meu reflexão de hoje. Jesus não precisava demonstrar ao inimigo que ele era filho de Deus. Ele tinha ouvido, poucos dias antes, a palavra de Deus lá no Jordão dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essas palavras que Cristo tivera ouvido eram um irrefutável testemunho. Não tinha como se invalidar qualquer coisa que fosse em meio a essas palavras, porque elas ainda ecoavam em seus ouvidos e ele tinha a convicção de que ele era o Filho de Deus. Sabe? Martinho Lutero escreveu um hino que no nosso Inário Adventista, agora, né, no novo Inário Adventista, no hino 73, no antigo, número 33 do Inário, ele tem uma frase que diz assim: sei que a palavra vencerá, sabemos com certeza. Você passará por provação, você passará por situação em que a sua fé será testada. Mas uma coisa é certa: se a palavra de Deus for lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, eu queria ler aqui com vocês, baseado nesse mesmo Salmo 119, né, isso que eu falei é o 105, mas o verso 9 e o verso 11 do mesmo Salmo, que diz assim, o 109, o verso 9 diz assim: como conservará o jovem puro o seu caminho? E ele responde: observando conforme a tua palavra. E no verso 11, o mesmo Salmo repete, Davi dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. E o que ele mais enfatiza é sobre lei, mandamento, palavra, estatuto, ordenança, preceito. Então, assim, para eu entender quão importante é a palavra de Deus, leia o Salmo 119, leia o Salmo que dá importância à veracidade de sua lei, como a palavra de fato de Deus em toda a sua plenitude. Uma coisa é certa: a resposta de Cristo lhe deu base para com que as demais insinuações do inimigo fossem de fato lançadas por terra. Quando você estiver na tentação e a palavra de Deus estiver adiante de você, na sua língua, no seu coração e nas suas respostas, pode ficar certo: o inimigo vai tentar com mais força, mas dependendo da sua primeira resposta, todas as demais cairão por terra. Não titubie com a verdade, não fraqueje com a verdade. Tenha uma vida fundamentada no assim diz o Senhor. É o que eu falo, irmãos, quando eu prego na igreja. Sempre eu peço para que as pessoas leiam a Bíblia, a fim de que ela possa, de fato, trazer luz àquilo que no momento é escuridão para você. Então, é ela que nos alumia, é ela que nos faz enxergar as coisas com outros olhos. E eu apelo ao seu coração: deixe com que a palavra guie a sua vida. Ela tem poder para lhe fazer vencer a tentação e lhe transformar a vida à luz da vontade, à luz daquilo que Deus quer para mim e para você. O meu apelo é que, assim como Cristo venceu na tentação, no deserto, quando você estiver no deserto, permita com que a palavra de Deus guie você, que ela seja autoridade em sua vida, que ela possa, na verdade, causar em você uma transformação, a fim de que você diga: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos faça levar com seriedade o que Cristo vivenciou, e eu e você possamos vivenciar a mesma coisa, de tal forma que a sua palavra possa guiar o nosso ser. Cristo venceu e pela sua vitória ele nos concede também uma grande vitória, e que eu e você alcancemos essa vitória à luz de sua palavra. Oremos nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado por termos a Tua palavra em nossas mãos. Obrigado por termos o Teu guia de estudos através do mesmo, para que, conhecendo a Tua vontade, Senhor, possamos viver melhor em intimidade contigo. Perdoa nossos pecados, nos livra do poder do mal, dá força, Senhor, aos nossos irmãos que estão assistindo esse vídeo hoje, e que, quando quer que eles assistirem, que o Senhor conceda em Tua palavra determinação para com que eles coloquem como prioridade em suas vidas. Ao acordar, Pai, que busquem em Tua palavra o refúgio. Ao deitar, que busquem em Tua palavra descanso. Nas decisões nos seus trabalhos, nas suas escolas, na faculdade, que a Tua palavra, Senhor, seja a sua guia em todos os momentos. Nos dá o perdão, a Tua intervenção e livra-nos do poder do mal neste dia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço a vocês que, por favor,
ao assistirem, se não forem inscritos, por favor, se inscreva no canal, para que Deus possa continuar nos abençoando e que essa mensagem possa alcançar muitos corações sedentos por aquele livro chamado A Palavra do Senhor. Deus abençoe você e conceda um bom dia. Até o próximo estudo.